Estamos falando de um governo de direita, mas na Bahia, que é um governo do PT, houve uma ação parecida nesse fim de semana. A gente tem a reportagem da Folha, está em destaque no nosso site. A ação policial deixa 8 mortos em zona rural de uma cidade da Bahia. Itatim, que tem 15 mil habitantes, registrou apenas um caso de homicídio em 2022 e veja só quantos casos registrados aí numa operação só da PM na manhã de domingo. Deixou esse saldo aí de 8 mortos, incluindo 3 adolescentes. A cidade tem cerca de 15 mil habitantes, havia registrado em 2022 apenas um caso de homicídio, segundo a Secretaria de Segurança Pública. Entre janeiro e abril deste ano, foram registradas 2 mortes violentas, ou seja, foge total aí da estatística, né? Em nota, a polícia informou que as equipes da PM foram ao Morro do Tigre, na zona rural de Itatim, após receber informações de que havia homens armados e grande quantidade de drogas no local. Ao chegar, os policiais teriam sido recebidos com tiros. Na tentativa de cessar a injusta agressão, houve o revide, segundo a nota da Polícia Militar. A PM informou que 8 pessoas foram encontradas após o confronto, já sem os sinais vitais, ou seja, já mortas. E aí tem um balanço daí das últimas 2 semanas também. Falei sobre isso até mais cedo com uma colega lá de Salvador. Nas últimas 2 semanas, a polícia da Bahia já matou 16 pessoas em operações. E Sakamoto, como a gente já comentou aqui na oportunidade do lançamento da divulgação do anuário, né, sobre os dados da violência, em que a Bahia ultrapassou o Rio de Janeiro no número de mortes em ações. Quer dizer, independentemente da linha do governo, né, de esquerda, de direita, a polícia brasileira ela acaba somando mortes, não é, durante essas ações. Exatamente, até para retomar, para o pessoal lembrar, o Diego, lá no anuário do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, lançado no último dia 20, né, a Bahia aparece como uma unidade da federação campeã em mortes decorrentes de intervenção policial no ano passado. São 1.464 óbitos, ou 23% de todos os óbitos, de toda a letalidade policial no Brasil. Né? Aí o pessoal fala, pô, mas não era o Rio de Janeiro? Sim, o Rio de Janeiro era o primeiro lugar até o ano passado. E aí ficou em segundo lugar com 1.330, né? Assim como era em 2021, quando teve 1.356 e ficou na frente também. Então, o que acontece é que a gente tem um estado, e da mesma forma que o estado do Rio de Janeiro, né, quando tem essas chacinas policiais, você tem uma justificativa do tipo, olha, se morreu é bandido, grosso modo, essa é a justificativa dela, se as balas atingiram é bandido. A Bahia também deu a mesma justificativa numa nota, né, recentemente, quando foi responder os números, né, a justificativa também tem o mesmo DNA, né. Eu conversei com policiais da Bahia que não concordam com esse tipo de política, né, que acham que essa política ela é equivocada e tem o mesmo problema de outras unidades da federação. Você tem estruturas que são planejadas para martelar um prego, mas não necessariamente para tentar construir uma casa, sabe? Você tem uma estrutura que é para exatamente ir para o confronto, mas não necessariamente resolver um problema. Quando você tem 8 pessoas mortas e você não deixa testemunhas, como é que você vai investigar? Como é que você vai fazer essa relação? Você não tem como, na verdade, se aprofundar no caso. Simplesmente você vai lá e mata. E uma polícia que mata é aquilo que a gente falou na hora do almoço. A polícia que mata não é uma polícia que investiga. Né? Infelizmente, no Brasil, o índice de investigação criminal é muito baixo, de sucesso de investigação criminal, principalmente de homicídios, é muito baixo. Né? Exatamente porque a polícia não deixa, não dá elementos, não cria um ambiente para isso. E aí, repito novamente o que eu tinha comentado, que o Wallace comentou, isso não é culpa, isso é culpando o policial. É claro que você tem mutações da polícia, as milícias, né, e suas culpas, e seus problemas, e seus processos, mas também temos um problema de um Estado com uma política de segurança por Estados, né, com política de segurança pública inexistente, ou cúmplice, né, desses desvios, né, que acaba não pela inteligência, mas simplesmente pelo porrete mantendo a ordem.